3, 2, 1. Acabei de apertar o botão de transmissão. No ar, Virgínia. Boa noite a todas e a todos que estão no canal do YouTube nos prestigiando. Boa noite aos painelistas, Eduardo Munhoz e Ronaldo Marchetti. A nossa webinar de hoje, organizada pelo nosso vice-presidente Wilson Leal, nos trará informações sobre o projeto da fábrica de veículos elétricos previsto para ser implantada na região metropolitana de Belo Horizonte. É uma boa notícia para nós, porque onde tem empreendedorismo, tem engenharia e empregabilidade, serviços para os seus profissionais. Eu passo a palavra para o Leal, que conduzirá o evento, e desejo a todos um bom trabalho. Com você, Leal. Obrigado. Primeiro, agradecer muito a participação, a presença de todos, ao Eduardo, em particular, que desde o primeiro momento se mostrou muito interessado em manter esse contato conosco, ainda que online, em nome de um projeto que eu considero, já falei na antessala, que é um autêntico eclipse para Minas Gerais. Nós aqui, astrônomos em Minas Gerais, e toda essa plateia, estamos muito ansiosos para enxergar essa estrela da Bravo que vai brilhar aqui. Desde o início já vou dizendo, como falei com o Ronaldo, também com o Mandacaru, de que um dos objetivos é colocar, viu, Eduardo, a SME, a Sociedade Mineira de Engenheiros, à sua disposição, tenha sucesso no projeto. Conquistar a Bravo foi um desafio grande para o INDE, para o governo, ainda continua. Muito importante, mais importante, claro, viabilizar e tornar isso um sucesso permanente. Estamos aqui à disposição. Eu passo a palavra para o Ronaldo Marchetti, do INDE, para as palavras iniciais, deixando depois diretamente para o Eduardo. Obrigado. Muito boa noite a todos. Agradeço ao Wilson o convite, a Virgínia, a delicadeza do convite. É um prazer voltar ao SME. Infelizmente, não presencialmente nesse momento, né, mas já estive presencialmente e sempre é um prazer conversar com vocês. Para quem talvez poucos não conheçam, mas o INDE é a Agência de Promoção de Investimentos do Estado de Minas, faz o trabalho aí de intermediação de projetos de investimento, a facilitação da implementação de projetos de investimento no Estado, faz essa relação entre o empresário, o empreendedor e as instituições governamentais, estaduais principalmente, né, como Secretaria de Meio Ambiente, para as questões de licenciamento ambiental, mas também Secretaria de Fazenda para a questão de tratamento tributário, junto à CEMIG, BDMG, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade para as questões de acesso e de infraestrutura, né, como o próprio nome diz. E esse trabalho, logicamente, é gratuito para o empresário, confidencial. Nós somos a primeira agência de promoção de investimentos do país, mas não só com o Estado, nós também fazemos interlocução junto a organismos federais, como a Anvisa, o MAPA, e também junto às prefeituras e aos municípios, tentando identificar terrenos para oferecer para os empresários, terrenos com galpão, sem galpão, dos diversos tamanhos. A gente tem um banco de dados aqui georreferenciado para municiar o empresário de ofertas nos mais variadas regiões do Estado, para o empresário ali escolher o que é mais interessante para o projeto dele, né? Realmente é um trabalho difícil, um trabalho árduo, mas nós temos conseguido bons êxitos, principalmente durante a pandemia. Nós, hoje, se não me engano, saiu um informativo que nós atingimos aí a marca de 100 bilhões de reais de investimentos atraídos e anunciados. É um marco, né? 100 bilhões em 2 anos, levando-se em consideração que nós estamos aí há mais de um ano numa pandemia, é um dado para se comemorar muito.
Logicamente, muito mais importante do que anunciar os investimentos, e, logicamente, que os empregos vêm junto, né, e o faturamento também vem junto, muito mais importante do que anunciar os investimentos é vê-los em implantação e em operação, principalmente. Então, nós temos metas arrojadas de implantação e operação, e nós vamos ver aqui hoje um projeto muito interessante, fantástico, que nós esperamos em breve possamos colocá-lo aí como em implantação e em operação para gerar tudo que a gente espera de riqueza e de empregos para o Estado. Mas esses 100 bilhões e esses projetos que entram em implantação e operação são fruto de um trabalho logicamente complicado, mas muito orquestrado. Eu costumo dizer que eu não conheço um Estado brasileiro hoje que tenha, por exemplo, na sua vice-governadoria, uma área dedicada aos investimentos. Hoje nós temos na vice-governadoria um escritório que trata de atração de investimentos, que nos ajuda muito, que é a área do Coronel Guedes, o Marcos Mandacaru, o João Vitor, todos coordenados pelo vice-governador Paulo Guedes. Também nós temos um governador que é um empresário. Então, assim, isso nos ajuda muito também. E, embora a gente esteja numa situação muito complicada, né, financeiramente e fiscal, em termos fiscais, o Zema tem enxergado que é só o investimento que pode ajudar o Estado a sair dessa situação complicada. Mas aí a gente pergunta por que tem vindo tantos projetos para Minas Gerais, e aí eu vou falar um pouco desse Estado, né, e puxando um pouco para a cadeia automotiva, que talvez seja o tema principal aqui hoje. Nós temos hoje, talvez o Eduardo fale mais detalhadamente sobre isso, mas nós temos uma cadeia inteira propícia ao setor automotivo hoje no Estado, desde a mineração, né, das terras raras, dos minerais, e passando pela o segundo maior número de empresas do setor de autopeças, grandes empresas voltadas a montadoras e não só, por exemplo, a Stellantis, mas nós temos também Iveco, CNH, outras empresas que também ajudam a agregar ao valor, mas Minas Gerais é hoje a terceira economia do país, é o segundo maior mercado consumidor. Se nós pegarmos aqui um raio de 800 quilômetros de Belo Horizonte, nós estamos falando de mais da metade do PIB nacional, a metade da população brasileira. Então, são dados muito importantes que fazem com que o Estado seja atrativo para atrair investimentos. Nós temos diversos portos secos, estrategicamente distribuídos pelo Estado. Nós temos o aeroporto indústria hoje, que é um diferencial que diversas empresas nos procuram em função do aeroporto indústria, onde, bem resumidamente, a empresa pode importar produtos, manufaturar e reexportar, e do que ela reexportar, ela não vai recolher tributos. Isso é uma vantagem competitiva fantástica para a empresa. Nós temos o maior número de universidades federais do país, 3 entre as top 10. Então, a mão de obra de qualidade também faz toda a diferença para o empresário quando ele vai pensar em um estado para se instalar. Temos problemas? Temos diversos problemas, mas também nós temos diversas coisas para apresentar para o empresário. Eu costumo dizer também que a gente no Índia a gente não atrai empresas, a gente atrai pessoas. Então, isso tudo tem que vir num pacote que traga também emprego de qualidade para a esposa do empresário, emprego de qualidade para o marido da empresária, escolas acessíveis para os filhos, ambiente seguro, ambiente agradável. Então, Minas Gerais traz esse pacote para o empresário, essa facilitação. E aí, sem falar também dos centros de P&D, né, nós temos aí o CT Nano da UFMG, o Centro de Tecnologia e Mobilidade, o Instituto Senai de Tecnologia, e aí, no caso, Tecnologia Automotiva, temos o CESEM, que trabalha com microsistemas, com a aplicação do setor automotivo, centros de P&D em Itajubá, da Mali, da Advantec, aqui em Betim, da própria Stellantis, a FAPEMIG também trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, a CODENGE trabalhando com terras raras.
é muito bacana ver tanta coisa acontecendo, tanta coisa se desenvolvendo e fazendo com que a gente possa cada vez mais trazer empresários. Nós estamos fazendo um trabalho grande agora para uma outra rodada de mineirização da cadeia de fornecedores da Stellantis. Então, eu acho que Minas Gerais tem tudo para... Tanto que trouxe esse grande projeto aí do Eduardo, da Bravo, que ele vai falar daqui a pouco, e nós temos que nos preparar para esse salto mesmo, não tem jeito. Eu estava vendo uma reportagem hoje da CNN, onde as montadoras, as principais montadoras mundiais já definiram muitas datas, né, de fim de fabricação de automóveis, de veículos com motores a combustão. A Jaguar, se não me engano, em 2025, a Bentley e a Ford a europeia 2026, a Volvo em 2030. Então, assim, nós temos que pensar nesse novo modelo de trabalhar, onde a gente vai ter aí a combustão, mas vai ter também os elétricos. E eu termino dizendo que esse projeto que nós vamos ouvir agora nos dá muito orgulho, muita satisfação. Foi muito rápida a negociação com essa empresa, mas ela traz assim no seu pacote vários ingredientes que vão muito além só da cadeia automotiva, principalmente da cadeia eletroeletrônica, de outras cadeias que vêm a reboque de um veículo elétrico. E traz também empregos de qualidade, diversificação da cadeia e agregação de valor. Acho que são os 3 pontos aí que mais nos incentiva a apoiar esse projeto e fazer com que ele seja mais um dos que vai ser implantado muito rápido e funcionar e gerar riquezas para nós, gerar empregos e gerar para a Bravo Motors também o que ela espera de benefício. Muito obrigado, gente. Microfone fechado, Wilson. O Wilson acho que continuou com o microfone fechado. Muito obrigada, Ronaldo. As suas palavras são muito incentivadoras. Nosso Estado está realmente precisando desses investimentos. E eu acompanho aí, já tive a oportunidade de estar com você em outras oportunidades, você sempre lutando aí para trazer investimentos para o Estado. Vamos ouvir, então, agora o Eduardo, e passo a palavra para ele, para a gente poder ver detalhes desse projeto. Bom, eu estava tentando compartilhar a tela, mas não estou conseguindo. Eu passei para seu WhatsApp, viu, Virginia? As slides. Bom, primeiro, obrigado pelas palavras ao Ronaldo Barchetti, um dos tantos colegas, companheiros de rota, né, de trabalho aí em Minas Gerais. Nós encontramos uma equipe fantástica aí em Minas, que rapidamente fez liga, né, com a ideia e a cabeça da Bravo Motor Company e da EV-Share nas questões que dizem respeito à economia verde, que é o tema que nos convoca hoje. Para nós é muito gratificante, é uma sensação meio estranha, né? O que tem acontecido todo 2020 e o que vai 2021. Um ano e meio que foi de um impacto terrível na humanidade, no planeta inteiro, mas que para nós, desde o ponto de vista profissional, fez com que deixássemos explicar muitas coisas, né? Nós nos encontramos com uma humanidade que descobriu que em algumas cidades que o céu era azul, que podia respirar ar puro, e que isso tinha acontecido porque simplesmente a humanidade parou de ter o efeito que ela tinha com suas ações. Então, essa história de que o ser humano não conseguia ter um impacto
na natureza tal que afetasse a nossa vida cotidiana, a nossa vida diária, e que nós não precisamos mudar para melhorar as coisas, porque não ia melhorar, porque o impacto do homem na natureza era baixo, caiu por terra como argumento durante essa pandemia. Isso fez com que, obviamente, além de perceber essa realidade, tinha um movimento iniciado há muitos anos, mas que no Acordo de Paris teve uma espécie de ponto alto, que fala a respeito já da mudança climática, que é uma outra questão grave para nós atendermos. A gente prefere se concentrar no que é a contaminação do ar na cidade, no que a gente chama do processo de descarbonização. Por que a gente se concentra nisso? Porque esse é um tema que não tem discussão. Na mudança climática, você vai ter negacionistas que vão dizer que não há tal efeito de mudança climática, que isso aí é um processo natural, que nós não temos como evitar mudando nada do que a gente faz. Já sobre a qualidade do ar e sobre os 8,7 milhões de mortos ao ano que o mundo tem pela qualidade do ar, não tem maiores discussões. Então, dito isso, eu acredito que se não estamos tão preocupados com a pandemia, que claro que é para estar, né, porque tem muita gente está se vendo afetada, tem muitas pessoas com efeitos secundários muito sérios e muitos têm morrido até hoje, nós não chegamos ainda nem na metade da quantidade de mortos que nós provocamos pela contaminação do ar todos os anos. Então, acredito que seja um tema que a gente deva atender e que deva se preocupar com levar em diante. A economia verde, o que é chamado de economia verde, que no seu momento era chamado de luta contra a mudança climática, e por essas questões, né, de idas e voltas de teoria e de discussões sem nenhum tipo de conclusão, vamos dizer assim, acabou virando o tema como virando até hoje nós chegamos a ver, por exemplo, 1,9 trilhões de dólares investidos pelo governo dos Estados Unidos na economia verde, como a saída da pós-pandemia, acima de 650 bilhões por parte da Europa. Não temos dados, mas sabemos que são muitos bilhões, se não trilhões, investidos pela China nos últimos 12 anos. Então, hoje o que nós temos é um momento no qual estamos praticamente todos na mesma linha. Tem alguns que já saíram na frente, que tem muito caminho percorrido, mas ainda o acesso à tecnologia que nós temos através da internet, a possibilidade de gerar conhecimento em nossas nações aún são subdesenvolvidas por acesso a essa tecnologia, a interação e a horizontalidade de organizações de classe, como pode ser bem a SME, e o trabalho conjunto faz com que países que não tinham ou não detêm essa tecnologia, com decisões e com investimento, consigam encurtar essa diferença ou até entrar na corrida em um curto espaço de tempo. Então, nós temos que pensar que o que hoje nós temos pela frente é mudar a forma em que a gente gera energia, a mudar a forma em que a gente movimenta pessoas e coisas, mudar a forma em que a gente maneja a energia, a forma em que a gente se conecta. Então, muitas coisas para mudar. Se você perceber que é isso que está acontecendo, porque nós temos aí as batalhas sobre o 5G, já tem as falas sobre o 6G. O que é isso? É a luta por quem controla ou quem domina a tecnologia pela qual a gente se comunica. Os grandes investimentos em energias renováveis é a luta por avançar e ver quem lidera a melhor forma de gerar energia de uma forma diferente. As micro-redes de energia e essa luta pelo controle de quais são os protocolos de comunicações na rede de energia. O que é isso? É a luta por saber quem domina a distribuição da energia, ou como que a gente faz o manejamento dessa energia.
as lutas legais, inclusive, como nós tivemos nesses últimos tempos, uma luta legal entre duas empresas coreanas que detentam tecnologia de baterias nos Estados Unidos e que tinha parado os investimentos de baterias nos Estados Unidos, que iam ser fornecedores das fábricas de veículos elétricos da General Motors e da Ford, razão pela qual o governo dos Estados Unidos intervém e faz com que hoje seja anunciada a segunda fábrica. Não só ficou em pé a de SK, no sul, sino que também agora tem uma da LG, com a General Motors. Então, nós estamos vivendo um momento no qual as oportunidades estão crescentes e elas também estão, de momento, desarticuladas, mas abundantes. Então, nós temos a grande oportunidade de participar dessa nova realidade, uma nova realidade que vai precisar de novas tecnologias, uma nova realidade que vai precisar de novas experiências de usuário, uma nova realidade que vai precisar de nova legislação. E essa é uma parte importante que eu acredito a Sociedade Mineira de Engenheiros possa contribuir com os nossos legisladores para achar formas de legislar melhor, de tal forma que o Brasil e, inclusive, Minas Gerais, se transforme em um líder regional destas novas tecnologias. Por que isso? Porque aquele que legislar primeiro, em consequência, vai criar um mercado e quem cria mercado atrai investimento. Isso é natural. Achar que as coisas vão ser ao contrário é meio complicado, sobretudo em setores altamente regulados, como é a energia, a mobilidade e as comunicações. Então, como eu estava falando agora, imagine você que no mundo inteiro, todas as cidades do mundo vão precisar avançar em energias renováveis. Se avança em energias renováveis para chegar ao 100%, avançar em bancos de baterias para armazenagem de energia e poder utilizar essa energia de forma inteligente. Avançar na questão de cidades inteligentes no que diz respeito a justamente a interação da energia renovável com as baterias, com os sistemas de mobilidade elétricos. É um mundo onde nós achamos, e sempre quase que a frase da nossa companhia, que os veículos vão ser elétricos, compartilhados, conectados e autônomos. Agora, esses veículos que são o futuro da mobilidade, eles não são mais só veículos, eles são uma peça-chave da infraestrutura das cidades. Veículos que não só vão estar movimentando mercadorias e pessoas, sino que vão estar armazenando energia e entregando energia em outros momentos. Veículos que vão estar replicando o sinal para dar conectividade de alta velocidade na cidade. Portanto, nós estamos nos preparando, estamos vendo acontecer, que eu acho que isso que deve ser apaixonante para todos nós, né? E mais para pessoas vinculadas com a engenharia. Estamos vivendo o tempo em que tudo isso está mudando ao mesmo tempo e de uma forma acelerada e de uma velocidade realmente impressionante. Então, nós tivemos um evento, acho que foi com o vice-governador e com o Thiago Toscano, com o presidente do INDE, semana retrasada, acredito, que foi na AmCham, e falamos de algumas coisas bastante similares com essa. Então, aí você pode pensar, mas como o Brasil vai fazer para concorrer com os Estados Unidos ou com a Europa, com esses orçamentos, né? E realmente não é fácil. Eu não vou mentir, não vai ser fácil. Mas justamente por isso que nós precisamos nos transformar em um mercado dinâmico para essas tecnologias que vão fazer com que esses investimentos cheguem e a gente não perca essa corrida. A nossa chegada aqui, do ponto de vista da Bravo Motor Company e da EVShare, ela tem relação justamente com que nós olhamos para o mapa como um todo e nós enxergamos muitas fábricas e muito investimento no Sudeste Asiático, na Ásia, com a China, a Índia, no Meio Oriente, mas principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E quando você olhava para o mapa como um todo, só tinha 2 brancos grandes, né, onde não tinha fábrica de bateria, não tinha fábrica de veículo elétrico, e essa era a América Latina.
uma, e a África outra. Então, a América Latina, ela tem, hoje, deve ser o entramado de transporte público mais importante do mundo fora da China, por volume, quantidade de veículos e pessoas transportadas. Então, o grande problema que a gente viu é que as grandes fábricas, elas enxergam ainda a América Latina como um lugar onde não vai acontecer, nesses próximos anos o veículo particular elétrico. E eu devo dar razão para eles. Vai ser difícil a gente fazer crescer, sobretudo nas classes B, C, né, da sociedade, o veículo particular elétrico, porque o veículo elétrico ainda é muito caro. Então, nós não temos subsídios de nenhum tipo, porque não podemos colocar subsídios para a compra de veículo caro. É difícil decolar esse mercado de uma forma tal que justifique ter uma grande fábrica de bateria ou grandes plantas de assemblagem de veículos elétricos. Por que nós estamos aqui, então? Seria a pergunta, né? Bom, porque a gente não faz veículos para particulares, de uso particular. Nós fazemos veículos de trabalho na área de táxi, van, ônibus, e seus irmãos na área de logística. Então, em uso profissional, o veículo elétrico, pela própria característica de redução importantíssima de custo operacional, ele, tendo financiamento, vira economicamente viável imediatamente. Não dentro de 10 anos ou dentro de 20 anos. Ele é economicamente viável agora, existindo um financiamento a longo prazo com juros assequíveis, que é uma coisa que tem no mundo hoje. Nós estamos vivendo um mundo de liquidez, nós estamos vivendo um mundo que tem grandes fundos de mudança climática, de eletromobilidade, de descarbonização, de ESG, né, de Environmental, Social and Governance, ambiente social e governança, que fazem com que hoje, se nós quisermos realmente acelerar na direção de trabalhar na descarbonização e nas frotas, tanto de veículos elétricos como sistema de armazenagem de energia para assistência à rede elétrica, termos projetos instalados hoje, não daqui a 20 anos ou de 30 anos. Então, e assim como o Brasil, o mundo inteiro. Por isso que nós estamos falando que nos próximos 20 anos, e isso vai mudar muito rápido, porque nós temos hoje um carbono, uma tonelada de carbono que está ao redor, uma média de $17. A partir de novembro, o Acordo de Paris passa a ser vinculante. Portanto, aqueles que não cumprirem com suas metas de descarbonização vão começar a pagar multas. E eu posso garantir a vocês que o preço da tonelada de carbono vai subir. Inclusive, está se falando, é muito sério, em gerar projetos de descarbonização, de projetos de penalização ao carbono, que fazem com que, obviamente, a implantação de projetos de descarbonização seja mais viáveis. Por quê? Porque se você gera créditos de carbono durante a operação desse tipo de infraestrutura, você depois pode vender no mercado e esse dinheiro que você obtém contribui com ao faturamento do projeto e, portanto, a amortização e o pagamento desse projeto de forma antecipada. A Virginia está dizendo que se a gente consegue passar os slides. Então, vamos começar por aquele que tem o carrinho e uma tela branca, Virginia. Que falamos, de fato. Vou usar a mesma apresentação da outra vez. Bom, enquanto a apresentação aparece, vamos continuar. Em síntese, para nós mudarmos tudo isso em todas as cidades do mundo, começando pelas cidades que têm mais de 2 milhões de habitantes, por exemplo, que nós fizemos um levantamento, onde moram mais de 500 milhões de pessoas, que têm uma emissão média de dióxido de CO2, dióxido de carbono, de 10 toneladas cada uma.
nós temos aí 5 bilhões de toneladas de carbono geradas em cidades de mais de 2 mil habitantes todos os anos. Portanto, um negócio bem interessante, para o qual a solução é uma solução de trilhões e trilhões de dólares, tendo que, obviamente, não vai alcançar os fabricantes que tem hoje. Essa é uma outra coisa importante. Eu disse, não, fulano já está fazendo. Sim, mas não vai alcançar. Nós precisamos de muitos mais. O próprio Elon Musk, CEO da Tesla, ele sempre vem dizendo que ele sozinho não pode, que o mundo precisa ajuda. Ele precisa ajuda porque o mundo realmente precisa de nós. E isso que ele está agora já pela sua quinta, sexta Gigafactory, né? Ele disse que precisam pelo menos 50. Né? Então, nós estamos falando de uma quantidade de baterias interessante. Falando das baterias especificamente, e sendo que nós estamos aqui falando de um foro mineiro, é importante salientar que Minas também tem minérios estratégicos, como o lítio, no seu território. Tem enxofre também, e tem a possibilidade de atrair outros minérios de outras localidades dentro do Brasil, por causa de ser um estado com uma tradição, né, minéria de minérios do tempo inteiro, né? Pensemos no nome do estado. Bom, esse slide é um pouco grafica o que nós estávamos conversando agora, mas é bem gráfico, de fato, né? Então, à esquerda, na metade laranja da bola do centro, né, e toda a esquerda do slide, nós temos como que nós movimentamos hoje 14 pessoas. Vamos começar por unidades bem pequenas. Em 14 pessoas. Então, você, para poder movimentar 14 pessoas, utiliza 14 carros, basicamente, porque quase todos os carros têm uma pessoa só dentro, né? Você consegue colocar 14 pessoas em uma van, agora passando do lado direito. Então, se a gente for ver as perdas de dinheiro em trânsito, as horas perdidas por essas pessoas que estão sentadas detrás do guidão, os custos totais são tão elevados e a quantidade de emissões tão altas que, quando a gente compara contra o lado direito, né, do gráfico, nós vemos onde o custo de perda, o dinheiro gasto no trânsito é muito menor, porque a gente estaria utilizando um veículo contra 14 para movimentar a mesma quantidade de pessoas, uma redução do tempo conduzindo, e porque as pessoas, de 14 pessoas que vão em cima do veículo, sou o motorista que dirige, os outros estão todos sentados de forma confortável, a criação de novos empregos e o valor retornado à comunidade extremamente alto, com 0 emissões. Então, essa é uma grande mudança. Quando a gente multiplica por 1.000, nós estamos falando aí de 14 mil pessoas, né, 14 mil veículos para movimentar 14 mil pessoas contra 1.000 veículos quando a gente movimenta vans de 14 lugares. Então, essa nova economia, ela traz uns números extremadamente importantes desde o ponto de vista da eficiência social, né, da eficiência da sociedade como uma unidade no território. Então, é muito importante entender que esse corte de eficiência é um grande negócio em si mesmo e que nós temos essa possibilidade de atender. Pode passar para o próximo? Eu vou continuando enquanto eu puder, que está travado o sistema aí. Basicamente, como eu estava explicando até agora, nós estamos falando de mudanças que vão precisar de vários trilhões de dólares para chegar no que a gente considera de cidades inteligentes. Muitas pessoas acham que o conceito de cidade inteligente ele tem mudado no tempo, né? Antigamente, Smart City era
coordenar os semáforos, né, os faróis, dependendo da região do Brasil, como se fala, a iluminação pública, muitas poucas coisas eram consideradas smart city, que era dominar coisas que eram parte do mobiliário urbano, vamos dizer assim. No nosso caso, nós consideramos que não tem cidade inteligente que mata ao seu próprio cidadão, né? Então, uma cidade inteligente parte de poder movimentar as pessoas e de reduzir suas emissões do jeito tal que a eficiência aumenta e que a pessoa consegue respirar um ar sem ficar doente em um percentual que acaba tendo um impacto muito grande do ponto de vista social, econômico e humano, em definitiva. Pode passar para o seguinte. Consegue passar aí com a seta? Então, vou falando enquanto conseguimos passar esse slide. Então, o que nós temos é a criação de um novo ecossistema. Um ecossistema no qual os ativos de geração distribuída de energia, eles interagem de forma automática e independente a partir de contratos inteligentes com veículos elétricos, com sistemas de armazenagem de energia, ou inclusive com pessoas que através dos seus celulares acabam comprando essa energia para ser adquirida pela sua casa. Então, temos aí uma outra interação, no caso aí apareceu. Então, nós temos tecnologias importantes para isso acontecer. Antigamente, nós não tínhamos essas tecnologias disponíveis e essas tecnologias têm ido melhorando no tempo para que nós, a partir de 4 anos, 5 anos atrás, como máximo, nós passássemos a ter a oportunidade de gerar esses ecossistemas com um alto nível de transparência e com um alto nível de eficiência. Então, a tecnologia blockchain, ela veio trazer justamente a forma em que nós temos de certificar, registrar e validar transações como se a gente tivesse um notário, um cartório, um agente cartorário o tempo inteiro registrando todas as transações que acontecem na cidade, só que de uma forma automatizada. Isso faz com que o nível de transparência aumente, e o nível de transparência sendo muito alto, a confiança chega. Um dos grandes inconvenientes, um dos grandes impedimentos para esse novo ecossistema aflorar de forma mais rápida é justamente a falta de confiança, que faz com que o dinheiro não chegue daqueles fundos aos projetos. Então, e que depois os ecossistemas não tenham essa viabilidade econômica, porque precisa de muitos atores no meio que não contribuem com o ecossistema, mas que são necessários justamente pela falta de confiança e fazem que essa falta de confiança faça tão caro a operação do ecossistema que acabe sendo inviável. Então, a tecnologia blockchain trouxe os tokens, que são, não precisa ser exatamente uma criptomoeda, mas os tokens são formas de identificar valor e de transferir valor, mesmo que seja dentro do ecossistema, e depois isso aí seja transformado em valor monetário de currency, agora vou me lembrar como se diz em português, de moeda corrente, no caso. Então, esses novos ecossistemas, eles só são possíveis a partir da integração tecnológica e da conectividade que se gera, não só entre os ativos, senão entre os ativos entre si, e entre as pessoas e os ativos através dos celulares. Pode passar para o próximo. Vamos ao próximo, aí vou falando enquanto ele aparece. Então, nós chamamos o ciclo de energia, que é quando a gente consegue distribuir de forma transparente toda a energia gerada a partir do sistema de geração distribuída para os ativos energéticos ou os ativos que consomem, que são prédios, veículos, sistemas de armazenagem de energia, que recebem essa energia para depois aplicar quando a intermitência da energia renovável faz com que
a rede elétrica precise de uma cobertura para cobrir esses gaps, né? esses vazios de intermitência que a própria energia renovável produz. Então, aí, é isso mesmo que eu estava descrevendo. Então, nós temos aí como, de repente, o veículo passa de ser só um mero transportador de pessoas e mercadorias para passar a ser um agente de conectividade e de armazenagem e entrega de energia nos lugares ou no caso que é necessário. Por que isso? Os veículos, nós temos grande quantidade de veículos indo de manhã cedo em uma direção e de tarde em uma outra. Quando isso acontece, isso quer dizer que o aproveitamento dessa infraestrutura é muito baixo em horas, né? Das 24 horas, nós usamos esses veículos umas 2, 3 horas por dia, umas 4 horas por dia no máximo. Então, esses veículos podem passar a estar estacionados perto de um parque solar, por exemplo, armazenando energia durante o dia, levando as pessoas para a sua casa à tarde, e estacionando para entregar energia para que essas pessoas consumam essa energia nas suas casas até irem dormir, que são geralmente os horários de pico, né, entre o final da tarde e depois do jantar. Então, esse novo mundo é um novo mundo que está vindo, que já está chegando, que já está sendo aplicado em alguns lugares, como na Califórnia, por exemplo, há um tempo, e que é um grande mundo de oportunidades para aqueles que estamos nesse tipo de tecnologias e aqueles que queiram entrar nessas tecnologias, trazendo uma experiência do usuário melhor ou produtos melhores para esse ecossistema. Vamos para o seguinte? Então, a pergunta seria, para essa nova realidade que nós estamos escrevendo, será que os veículos que nós temos hoje, eles são bons? Bom, a resposta e a conclusão a que a gente chegou é que não. Para nós convencermos as pessoas de deixar de usar seu veículo particular, não vai ser usando esses ônibus que nós usamos hoje. Não vai ser essa pessoa apertada com uma lata de sardinha, com calor. O cara não vai deixar seu carro em casa para passar por essa situação desse vexame que nós colocamos as pessoas geralmente nos horários de pico no transporte público convencional. Então, precisa se gerar melhores sistemas com uma melhor qualidade. Nós descobrimos há um tempo atrás, viajando pelo mundo e conversando com a Estônia, por exemplo, um país que foi o primeiro a instaurar o transporte público gratuito para toda a população em 100% do território nacional. E eles descobriram que, por exemplo, nos ônibus, que não teve nenhuma mudança do sistema, eles só tiveram um 10% de aumento na venda de passagens. Mas no trem, onde aumentou a frequência, mudaram os vagões, colocaram Wi-Fi, ar-condicionado, o aumento superou a 100%. Isso quer dizer que as pessoas elas só vão ir para o transporte público se o transporte público é conveniente, é confortável e é melhor para a economia deles, no custo, né? Então, mas o custo é o último a entrar, no caso, nessa viagem. Por isso que na Bravo, a gente leva anos justamente desenvolvendo o que nós entendemos é o veículo que vai fazer com que essas pessoas se convençam que é mais interessante viajar de forma compartilhada. Por quê? Porque vai viajar menos horas, porque vai viajar mais confortável, porque vai recuperar 3 horas do seu tempo ou 4 horas do seu tempo, porque vai custar mais em conta. Então, todas essas razões, se não fossem suficientes, é porque nós, como sociedade, precisamos descarbonizar nossas cidades para 8,7 milhões de mortos não acontecerem todos os anos. Então, eu acredito que nós temos hoje argumentos, tecnologia e serviços que podemos implantar para conseguir que esse objetivo seja cumprido. E é isso que estamos trabalhando e isso que nós vamos fazer no cluster em Minas Gerais, no Colossus Cluster da Bravo Motor Company, cuja primeira nave, né, a primeira urbanização de produção vai ter o nome de Juscelino Kubitschek, em honraria ao grande mineiro que foi o presidente Juscelino Kubitschek, um visionário e um progressista e uma pessoa que, com certeza, nos dias de hoje estaria muito animado pelo que tem pela frente, assim como nós estamos hoje. Pode seguir?
Seguinte slide um pouquinho importante para você ver qual é o tipo de interior que nós temos dentro dos veículos, qual é o tipo de conforto que nós estamos envisionando para as pessoas, para convencer essas pessoas de deixarem de utilizar seu veículo particular para passar a utilizar um veículo de uso da comunidade de zero emissões. Mas, se não passar, a gente já expressando isso aí, acredito que a gente possa passar para o outro... Bom, teria que ter passado no outro slide. Mas tudo isso que nós estamos descrevendo vai requerer também, não só mudanças tecnológicas, vai requerer mudanças legislativas, mas principalmente vai requerer de mudanças de estruturação financeira no financiamento desse tipo de empreendimentos. Que é justamente o seguinte slide, tá? Então, nós vamos precisar a formação de fideicomissos que venha a manter a propriedade dos veículos até que a comunidade consiga pagar eles com o próprio uso. Para isso, precisa de uma estrutura financeira na qual a gente consiga digitalizar 100% dos pagamentos e que os recursos sejam distribuídos de forma altamente transparente por contratos inteligentes de forma automática. Vai dizer, se o passageiro pagar a sua passagem, e nesse momento do pago da passagem, um contrato inteligente vai dividir esse recurso de tal forma que primeiro se paga o veículo, segundo se paga o seguro, terceiro se paga a energia e, por último, se distribui o recurso restante entre motorista, a organização que está fazendo a gestão do sistema. Então, para isso acontecer, obviamente, vai precisar de inovação ou de coragem por parte das instituições financeiras e por parte dos investidores e por parte dos grandes fundos para gerar essas novas estruturas que são necessárias, sem sombra de dúvida, para isso acontecer. É muito importante nessa viagem que a gente consiga colocar os créditos de carbono como uma peça importante na geração de recursos para o repago dessa infraestrutura, mas, sobre todas as coisas, para poder gerar incentivos em créditos para aqueles passageiros que decidam participar dessa nova infraestrutura ou dessa nova forma social de se movimentar e dessa forma esse incentivo seja além do dinerário, né, além do dinheiro, seja um incentivo mais de reconhecimento social, de ter esse reconhecimento. Por isso que tem muitos, por exemplo, hoje, já tem países, ou inclusive estados, como, por exemplo, a Califórnia, que permite o pagamento de impostos com créditos de carbono. Então, esses créditos de carbono podem ser vendidos no mercado para poder compensar impostos ou para poder compensar penalidades que foram instauradas contra a contaminação do ar ou a contaminação em geral. Essa apresentação agora acabou e eu queria passar rapidamente pelo que vai ser o cluster em Minas Gerais, que é a outra apresentação. Enquanto nós conseguimos mudar de apresentação, dito tudo que eu falei, se faz quase que óbvio as razões pelas quais a gente tomou a decisão de se instalar no Brasil. A decisão de se instalar em Minas Gerais foi realmente o que nós encontramos como ecossistema empreendedor, como ecossistema de pesquisa e desenvolvimento na Universidade Federal de Minas Gerais, em outras instituições, o ecossistema tecnológico de Minas Gerais, o seu sistema universitário, as pessoas, a qualidade humana das pessoas, mas principalmente o dinamismo e a profissionalidade do governo do Estado de Minas Gerais, das suas instituições de atração de investimento, já seja desde a vice-governadoria, como o INDE, a parceria que eles têm com a Apex Brasil, o importante, diria, postura do governo federal a respeito da atração de investimento, fez com que a nossa escolha fosse bastante rápida.
diz a história, e o Ronaldo está aí para não me deixar mentir, que nós chegamos no Brasil com uma ideia que era fazer 3 fábricas em 3 lugares diferentes do Brasil, sendo Minas Gerais pela sua posição central, outra no norte e outra no sul. Mas depois de interagir com vários estados da região norte e da região sul, em dezembro, quando eu fui em pessoa por primeira vez a tratar do assunto em Minas Gerais, eu acabei anunciando a decisão de nós conformarmos os 3 clusters, ou as 3 fábricas dentro de Minas Gerais, porque nós não íamos achar outro lugar que pudesse atender a gente na velocidade e no profissionalismo que a gente precisava. Então, a decisão de estar em Minas Gerais tem uma grande responsabilidade do governo atual de Minas Gerais, dos seus funcionários, do governo federal brasileiro e suas organizações que fizeram com que a gente se sentisse à vontade de escolher o Brasil como o lugar dentro da América Latina para liderar a região. Vi que tem uma pergunta aí. Alguém consegue ler para mim? Tá aqui. Pergunta 1, Júlio Coutinho. Boa noite. Conte-nos mais sobre os planos da empresa. Quanto vão produzir as baterias e os veículos para quando? Júlio, eu gostaria de ter uma resposta mais rápida para você, mas nós estamos no processo de escolha de terreno, que estamos aí com 3 opções. Acredito que essa decisão seja tomada até final de maio, início de junho. Após isso vem a questão de licenças ambientais e licenças de funcionamento, que acreditamos que com o apoio que o Estado está nos dando vai ser rápido. E após isso nós esperamos levar adiante essa construção firme e forte para estar produzindo os primeiros veículos e as primeiras baterias no ano de 2023, no primeiro semestre. Pergunta 2, a Bravo não pensa no H2, no hidrogênio para uma autonomia muito maior e veículos de médio porte, hidrogênio mais baterias ao mínimo? Não está nos nossos planos hoje, porque nosso foco é em veículos urbanos e para que distribuição de cidades satélites até cidades grandes, de cidades grandes até cidades satélites. Não tem nenhuma configuração mais eficiente do que bateria com motor elétrico. Nós estamos sempre ávidos de novas informações e de avanços tecnológicos, mas hoje nós não temos nada mais eficiente do que bateria e motor elétrico para o uso que nós estamos falando. Só 20%, menos de 20%, das corridas de caminhões são maiores de 400 ou 500 quilômetros. Então, nós temos muito problema para resolver ainda antes de chegarmos lá. Acredito que tem algumas empresas que estão trabalhando na questão de hidrogênio para caminhões pesados, nada contra, simplesmente nós nos concentramos no que a gente tem de mais importante, que é resolver a descarbonização das cidades, e aí a configuração bateria mais motor elétrico é campeão. Sérgio Pinotti, as baterias são um passivo ambiental talvez pior do que a agressão do CO2, até que elas provem não serem nocivas. Lítio, cádmio, outros reguladores seria uma alternativa. Essa é uma asseveração falsa, Sérgio. As baterias, obviamente, que bateria, né? Seria a pergunta, mas as baterias elas são utilizadas por 8 a 10 anos nos veículos. Após isso, entre 10, 15 até 20 anos, como bateria estacionária. Então, tem uma reutilização. E após isso, tem ainda a reciclagem, que vai em mais de 85, 90% dos seus componentes. Então, estamos falando de ciclos de mais de 30 anos, que ainda a maioria dos materiais são utilizados para gerar mais baterias. Então, nós podemos estar de acordo em que, por exemplo, o cobalto tenha grandes culpas do ponto de vista não tanto ambiental, sino social. Sim, com certeza, mas a gente está trabalhando para tirar o cobalto como material das baterias. De fato, nós estamos, eu vou chamar a atenção agora do Ronaldo, que ele disse que esperava ver a gente na operação o antes possível. Nós estamos operando já, Ronaldo.
Nós estamos, hoje foi apresentado já no Rota 2030, nosso primeiro projeto de pesquisa e desenvolvimento junto com o CETENANO, da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós já estamos trabalhando, já estamos investindo, já estamos começando a gerar carbonos mesoporosos a partir de biomassa, como fonte justamente de substituição em plataformas de cátodos que venham a deixar de ter esses problemas ambientais que está levantando aqui o Sérgio. Pergunta 4, Renato Aguiar, essas informações serão disponíveis? Sim, vamos disponibilizar mais tarde. Cássio Ricardo de Medeiros, a Bravo vai desenvolver fornecedores locais para seus produtos? Sim, vamos. Devemos estar começando com um programa de desenvolvimento de fornecedores locais junto com a FIENG no segundo semestre. Com o conteúdo importado dos veículos produzidos no Brasil, nós vamos saber quando a gente terminar esse programa de desenvolvimento de fornecedores locais, mas eu posso dizer que se as materiais de baterias, células de baterias, battery packs e motores vão ser fabricados localmente. Portanto, só aí nós estamos já com 65% a 70% de composição nacional. Os bodies, né, a carroçagem também vai ser produzida em composites, materiais compostos localmente. Portanto, nossa integração nacional vai ser bem elevada. Pergunta 6, Denis Cabral. A Bravo pensa em produzir com qual cadência? Nos planos da Bravo exportar os seus produtos para outros países do Mercosul e outros? Sim, a produção ela está planejada para fazer tanto táxis como vans com ônibus e versões mixtas e versões de delivery desses veículos a partir de 2023, em forma simultânea. Nós estamos, sim, planejando exportação para outros mercados. É fato, o cluster foi criado para dominar ou para liderar, mais que dominar, liderar é a palavra correta, a América Latina. Portanto, se terá exportações, de fato, já está sendo discutido com um país limítrofe do Brasil uma garantia de exportação de um percentual da nossa produção para que possa ser crescida a ensamblagem de veículos elétricos nesse país. Espera aí que entraram muitas, todas de volta. Omar Nogueira, a empresa pensa em reciclar baterias dos veículos que sairão de circulação quando os veículos elétricos passarem. Sim, nós estamos já trabalhando com uma empresa de Singapura para instalar um sistema de reciclagem de baterias usadas, não só nossas, senão de baterias usadas em geral do Brasil, junto com uma empresa americana. Então vai ser a empresa americana, nós como empresa brasileira e uma outra empresa americana em um cluster de reciclagem não só de baterias, sino que de lixo eletrônico, como fonte de economia circular e mineria urbana. 8, Wagner Ferreira. Somos uma empresa de projetos e temos expertise e experiência em construção de fábricas automotivas. Como podemos nos inscrever? Deve escrever um e-mail a brasil@bravomotorcompany.com. Já tem várias empresas entrando nesse segmento aí, apresentando suas capacidades. Eliezer Luiz Camargo, Eduardo, obrigado por escolher o Brasil e Minas Gerais para a instalação de grande investimento. Quais vantagens você vê Brasil nessa jogada, quando comparado com o resto do mundo, o grau de riqueza natural? Bom, eu expliquei isso já, né? O Brasil tem mercado, tem vida própria, é menos suscetível às vai-vens da economia global, tem minérios chave para a produção de veículos, tem grandes capacidades de talento humano e um líder regional de um mercado ainda mais fantástico que o próprio Brasil. Então, aí estão todas as razões. Cláudio Fontes, como a SME pode auxiliar a Bravo em Minas Gerais? Bom, vamos sentar e conversar, com certeza, e ver o que nós podemos trabalhar juntos, onde são as áreas que a gente pode colaborar. Eu imagino que a SME deve ter identificado os problemas em Minas Gerais,
que de repente, em consórcios de engenheiros, junto com nossas capacidades e tecnologias, possa começar a atender esses problemas de alguma forma mais criativa, e nós vamos estar sempre dispostos à parceria. Renato Aguiar, a possibilidade de parceria com as importadoras já implantadas no Brasil, já estamos discutindo com algumas empresas automotivas no Brasil, desde colaboração na exploração de alguns minérios chave, até a implantação de projetos com veículos elétricos existentes na descarbonização das cidades, passando por desenvolvimentos novos e até investimentos cruzados. Então, tudo isso aí para cima. Adriano Scarpa, a Bravo já possui alguma estratégia para a geração de crédito de carbono? Sim, não a Bravo em particular, se bem que nós já temos, de fato, uma das pessoas que trabalhou todos esses anos na geração de contratos com crédito de carbono na Tesla, é hoje parte das nossas equipes, ou da nossa equipe, uma das partes principais da nossa equipe, de fato, eu sou diretor de expansão global. E, além disso, a nossa fundação, a fundação que a gente criou com outros parceiros tecnológicos da Califórnia, é especializada justamente na geração de créditos de carbono sobre tecnologia blockchain, garantindo inviolabilidade e rastreabilidade, o que faz isso uma grande peça de tecnologia. Cássio Ricardo Medeiros, os maquinários para a fábrica serão importados? Ainda não posso responder isso, alguns com certeza sim, porque não são fabricados no Brasil, mas tem toda uma linha de robôs e de linhas de montagem do setor automotivo que provavelmente sejam comprados não só no Brasil, senão que aparentemente em Minas Gerais. Júlio Coutinho de novo, as baterias vão ser usadas só nos veículos Bravo, também vão ser vendidas a terceiros, e o nosso compromisso com o mercado e com a região é trazer tecnologia para fabricar baterias para o desenvolvimento da indústria de veículos elétricos na região. Sérgio Finotti, a Bravo pensa em fabricar caminhões, veículos bastante pesados, o que requer maiores quantidades de energia, adicionando H2 embarcado, o Stellantis já fez? Não de momento. Não quer dizer que a gente não faça, mas de momento temos muitas outras coisas mais do nosso foco para fazer. Estamos criando na SME um hub de engenharia. Você acha que pode ter sinergia? Com certeza sim. Sérgio, poderia nos informar quais seriam os contatos para dar continuidade nesse tema e possamos realizar uma apresentação técnica? Entrar em contato com o Wilson, que sabe como entrar em contato comigo. Eu não sei se respondi tudo. Sim, Eduardo. Aqui é o Leal falando, né? Está me ouvindo, não? Sim, sim. Espera aí que tem mais um, parece, né? Poderiam se informar quais seriam os contatos? Não, os contatos já estão. Respondi tudo, acho. Sim. Se tiver alguma nova, me avisa. Ok. Bom, primeiro que você me poupou um trabalho de repassar as perguntas. A tecnologia falhou um pouco no compartilhamento, mas nas perguntas elas foram apresentadas aí pelo Ralph praticamente online. Você viu que perguntas são bastante pertinentes, mostra uma curiosidade, um interesse em receber esse empreendimento, fazer negócios, somar esforços, mas a sua entrada para a palestra foi, para mim, não uma surpresa, porque o título, a matéria, a chamada da apresentação, ela já estava ancorada na questão ambiental e nas ações que são feitas ou devem ser feitas para reduzir o problema da poluição e do carbono, né? Mas você foi além porque atrás desse projeto tem todo um modelo, uma análise, um diagnóstico da situação ambiental premente e grave e uma proposta de solução usando tecnologias muito modernas, desde a parte do transporte, da mobilidade, quanto, por exemplo, usar o blockchain para garantir a governança de pagamentos, etc. Está bem além
do que eu diria tinha visto até agora, reunindo problema e proposta de solução. Meus parabéns em particular. Eu te agradeço já de antemão, vou encerrando por aqui. Na SME, Sociedade Mineira de Engenheiros, muito fácil reconhecer meu nome, também no LinkedIn, o Wilson Leal aqui para fazer esse papel de, digamos, intermediário, de interlocutor também junto à Bravo, como fizemos no convite e na palestra. Tá? Excelente, impressionante. Passo a palavra para a Virgínia, para as considerações finais aí. Obrigado. Ok. Bem, muito obrigada, Eduardo, pela apresentação. E foi uma estada de muitas informações e de conhecimentos colocados aqui na sala. E eu agradeço também ao Barquete pelas colocações que ele fez aí a respeito do ânimo, né, que o governo está aí em trazer investimentos para o estado de Minas Gerais, e o sucesso também que já tem conseguido. E bastante interessante, porque há um tempo os carros elétricos, há um tempo atrás, os carros elétricos eram o futuro, né? E hoje os carros elétricos são realidade, bem próximos aí de estar literalmente rodando na praça, né? É um avanço para a indústria automobilística e também para a economia de baixo carbono. Eu queria reiterar aqui duas colocações feitas pelo Flávio Fontes, Eduardo. O Flávio Fontes é nosso vice-presidente administrativo financeiro, então, quando ele coloca a SME à disposição aí para a gente ampliar essa parceria com a Bravo, eu reitero essa disposição nossa de estarmos aí colaborando nesse processo. O projeto tem tudo a ver com engenharia, e também ele anunciou aí o hub de engenharia que a SME está implementando. Eu gostaria até realmente de ter uma oportunidade de nós falarmos com você sobre isso. É um projeto muito bacana, e nós já estamos aí em desenvolvimento, já praticamente pronto, e para ser colocado no ar aí no segundo semestre deste ano. Então, é algo que eu acho que nós poderíamos realmente conversar e avançar em conjunto. Eu gostei muito da sua colocação, Eduardo, quando você diz aí que a questão dos carros elétricos, eles têm que vir acompanhados da energia renovável. Não faz sentido um carro elétrico ser abastecido com combustível fóssil. Então, achei muito pertinente essa sua colocação, que demonstra uma visão realmente integrada dessa questão de um ambiente saudável, né, como você também anunciou durante a sua fala, a respeito da cadeia de produção e do que representa para a qualidade de vida aí, em termos de redução de poluição, um carro elétrico. Bem, eu agradeço a participação de todos. Leal, mais uma vez, muito obrigada pela organização desse evento. Muito interessante ter trazido a SME poder ter contribuído para a divulgação dessa informação importante. Vamos ver se a gente faz novos eventos aí no avanço da implantação dessa fábrica importante para o estado de Minas Gerais. Eu agradeço aos participantes, as perguntas, e espero que em breve a gente tenha outro certame dessa natureza para estar apresentando para todos. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, um prazer. Prazer foi nosso. Obrigado. Ok.